mais de 5 mil veículos periciados com garantia seminovos de qualidade. Tudo bom, César? Tudo bem, boa noite, Edgar, tudo bom? Tranquilo? Tempo que eu não vim aqui, né? Uns 15 dias, mais de 15 dias. 15 dias. Legal. Trazendo hoje um convidado especial aqui, Léo, da Rogani Corretora de Seguros. Tudo bem, Léo? Satisfação, muito prazer. Prazer é nosso te receber aqui. Desse bate-papo. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Conta pra gente, como é que está o mercado de seguros hoje, seguro automotivo principalmente? Pois é, ele continua aquecido, e muito aquecido. A gente está constatando aí que está faltando carro no mercado, está uma dificuldade muito grande em conseguir carro, então o pessoal também fica preocupado que rouba o carro, não tem seguro, como é que vai arrumar outro carro, uma dificuldade muito grande. Mas está aquecido, a gente está, principalmente nos seminovos, né? Os seminovos está vendendo bastante. E César, você que está há bastante tempo no ramo, como é que está o mercado de seguro para você? Assim? O que mudou de um tempo para cá? A gente percebe assim, por exemplo, eu conheço o Léo há bastante tempo, até pedi a ele para participar desse bate-papo conosco, para esclarecer muita coisa que envolve aí o seguro, né, algumas dúvidas às vezes das pessoas que estão entrando no mercado, vamos dizer, primeiro carro, como é que funciona o seguro de carro e tal. E eu acho muito importante esclarecer. O Léo tem uma experiência muito grande nessa área de seguros de carros, tem mais de 30 anos a empresa dele, então é uma pessoa assim, que realmente pode trazer bastante informação segura para nós. Você me perguntou como que está a questão do seguro na comercialização, como é que a gente percebe, né, na comercialização. Veja, a minha revenda, por exemplo, é uma revenda de veículos seminovos, até 5, 6, 7 anos. Sim. Esse pessoal é o pessoal que tem um percentual muito grande já que faz o seguro. Né? É como o carro zero. A pessoa, quando não está comprando o segundo o carro do filho, normalmente ele já tem uma pólice que está correndo. Né? Então, na nossa atividade rotineira, nós não temos assim facilidade de vender um seguro novo, porque normalmente é uma renovação. Mas a gente percebe o quê? Que há sim um desejo muito, esse eu acho que é o ponto principal aí da tua pergunta, acho que há um desejo muito grande das pessoas, de um modo geral, de ter o seguro do carro. Sim. Porque tem a preocupação contra terceiro e a preocupação do bem, né? E uma boa parte dos carros são financiados, então quer dizer, você está correndo ali, muitas vezes deu 20% da entrada do carro, financiou 80%, 70%, e aquele bem nem é seu, na verdade, né? Quer dizer, Mais do banco do que teu. É mais do banco. Então, é uma preocupação realmente que o consumidor tem sim essa preocupação. A gente está ao vivo aqui no YouTube da Sovepar, no YouTube aqui do Vibra, e chegou uma pergunta para você aqui, Léo. Quais são as principais causas que o segurado não recebe a indenização? Mentir no perfil é uma delas. Porque a companhia, quando ela vai fazer o cálculo do automóvel, o corretor pega todos os dados, como data de nascimento, tempo de carteira, se tem filhos, não tem filho, quem são os principais condutores, etc. E a atividade do carro, se é comercial, se é um carro particular. E quando você coloca algumas informações de um condutor com a idade baixa e etc., a taxa do seguro aumenta, aumenta o índice de sinistro. Então, o que eles fazem? Eles mentem, muita gente mente na hora de indicar quem é o condutor. Mente na hora de indicar para que serve o carro. E aí a companhia, na hora que bate, a companhia pressupõe que ele está falando a verdade, ela não vai investigar a hora que contrata o seguro. Então, na hora que dá um sinistro, a primeira coisa que ela faz, ela tem uma linha, um pessoal que faz investigação. Quando ela sente um cheiro de, vamos dizer assim, de fraude, ela imediatamente coloca para fazer a investigação. Quando ela percebe que o sinistro casual, enfim, sem problema. Mas é feito a investigação, e se constatar que houve mentira e etc., é negado o seguro. Processo nega-se o pagamento. Esse é um detalhe interessante, Edgar, porque, veja, é coisa, não sei se é cultural, né? Porque muitas vezes a diferença no seguro é 5%, é 10%.
e você, um seguro, por exemplo, de um carro que é R$3.000, se fosse para você colocar o perfil correto do condutor, seria 3.300, 3.200. Não mudaria praticamente nada, mesmo que fosse 3.500. Quer dizer, aí você está fazendo um seguro para correr risco. Então é uma coisa estranha, não há necessidade disso. É uma coisa, vale a pena trocar uma ideia com o corretor, buscar uma alternativa, cotar melhor. Por exemplo, o Léo é um especialista nisso, ele trabalha com várias seguradoras, por exemplo. Isso é bom, porque às vezes aquele teu... Embora os cálculos sejam muito parecidos, a gente com experiência, você sabe que as boas seguradoras, as planilhas deles de risco, de custo, são muito parecidas. Sim. Mas, ok, vale a pena fazer uma pesquisa, que é o que o Léo, por exemplo, e outras corretoras também fazem muito bem. Ó, cota para mim aí e tal, o que fica melhor. Mas nunca correr o risco. Ou seja, você está fazendo um seguro para correr risco. Sim. Não é isso, Léo? Exatamente. O que ocorre também nessa parte de negar as pessoas usarem o carro também para coisas ilícitas, né? Transporte de coisa que não pode, contrabando, o cara dirigir embriagado. Eu preciso perguntar aqui também, embriagado, carta vencida, carteira vencida? Não, carteira vencida não é o ponto para negar, sabe? Normalmente a carteira vencida, você está infringindo uma lei, que é o Detran e etc. Mas ela não perde a garantia. Então você vai lá, você renova a carteira, sabe? Então, consegue ter... Tem algumas companhias que são um pouquinho chatas, e aí discute e tal, mas conversa, o corretor conversa e tal. Não é esse o fator que nega o sinistro. E carta suspensa? Não, carta suspensa sim. Aí sim. Sim, carta suspensa sim. Agora, quando ela está vencida, não. Primeiro que eles dão um prazo de 30 dias para você ainda dirigir e tal. Mas esse não é o fator que nega o sinistro, sabe? Você falou uma coisa interessante, Edgar, porque carteira de habilitação vencida é uma coisa. Você está apto a dirigir, só que venceu. Não é que você está apto, mas você tem condições plenas. Sim. Agora, vamos dizer que você tem um problema de vista e por essa razão a tua carteira não foi renovada. Aí é diferente, certo, Léo? Aí você vai chegar lá e vai dizer, pô, mas peraí, você não podia estar dirigindo. Sim. Aí são duas situações sem carteira de habilitação, mas com dois finais diferentes. Porque aí você não está apto a dirigir. E como você falou, Edgar, também a carteira retida, né? O cara teve a pontuação e tal, está sem carteira, não pode dirigir. Ele está infringindo uma lei. Não. Aí não, ele não pode dirigir, se dá um sinistro, não tem cobertura. Tá? Agora, como o Cezinha comentou, a carteira está vencida, ele vai lá, renova, pronto, sem problema nenhum. Mas a gente vai encontrar uma ou outra companhia que cria um casinho, mas não tem problema não. Mas você veja, Edgar, só finalizando aí, como é importante essa disciplina realmente no trânsito. Sim. É uma coisa que a gente está aprendendo. E digo a gente porque a gente vem de uma geração vamos dizer assim, que tinha menos carro, menos risco, que você arriscava mais, que eu digo assim, se corria mais. Menos radar. Você fazia racha, né? E tal. Quer dizer, eu digo desse tempo, né? Então você falava assim, não dá nada isso aqui, não tem problema, depois eu resolvo. Mas não é assim. Hoje, sempre, com as seguradoras, a conversa foi muito séria. Mas é que antigamente, se você parar para pensar, acho que talvez há um pouco mais de 30 anos, as pessoas faziam pouco seguro de carro. As pessoas não tinham quase seguro de carro. Não tem dúvida. Não é verdade? Tinha muito menos carro na rua. Parecia que você estava num mundo sem risco. Menos semáforo, menos assalto também, menos trânsito, menos batida. Né? Os carros batiam menos. Às vezes, lógico, estava correndo, você dava uma batida violenta, mas aí é outra situação. Hoje não, hoje o trânsito muito congestionado. Na verdade, dentro da cidade, né, Léo, acho que você tem essa expertise aí para falar, os sinistros ficaram de pequena monta. Sim. Certo? Perfeitamente. Velocidade... Sinaleiro, placa, 40 por hora, 50, batidinha simples. Às vezes está até dentro da franquia. O ticket hoje, médio, é 5, 6 mil reais, tirando franquia. Baixo, né? Baixíssimo. Baixo.
Posso mandar mais uma aqui? Mais uma pergunta que chegou aqui? Claro. Eu tenho seguro de cooperativa, é perigoso? Na realidade, a cooperativa ela não é fiscalizada pelo órgão competente, que é a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Cooperativa é um grupo que se reúne e recebe um dinheiro e, caso dê um sinistro, ele tem um dinheiro em caixa, ele paga. Se não tem o dinheiro em caixa, né, abre aspas aí, eles racham entre eles, os cooperados, para pagar isso aí, né? A cooperativa não tem uma tarifa própria de automóvel. Cada cooperativa faz a sua tarifa de acordo com o que eles põem na cabeça lá, né? E a hora que dá um sinistro, se tem dinheiro em caixa, paga. Se não tem dinheiro em caixa, vão ter que rachar entre os cooperados, né? Rachados, eu estou usando o termo aqui, vão ter que rachar entre os cooperados, né? E daí? Você entrou lá para fazer o seguro, você não quer pagar nada para ninguém, né? E muitas cooperativas, que a gente percebe que há ação de Polícia Federal em cima disso, é que eles não pagam, o pessoal entra com uma ação e denuncia no Ministério Público, porque você não tem um órgão controlador. Você observa que para você abrir uma companhia seguradora hoje, você é obrigado a ter um capital, qualquer coisa, em torno de uns 50 milhões para deixar como fundo. Sim, segurança. Se você não abre uma cooperativa, é complicado. Se você me permite, eu queria só fazer um pequeno comentário com relação à reserva que as companhias usam e a cooperativa não tem. Ela usa o dinheiro do caixa, aplica lá, o dinheiro está sobrando e tal. Mas a companhia seguradora tira dinheiro para pagar a corretagem, assim como a cooperativa faz, etc. Mas quando você contrata um seguro, a primeira coisa que faz é um percentual, eu não tenho percentual, mas qualquer coisa em torno de 10%, eles tiram esse dinheiro e jogam para um fundo chamado reserva de fundo não expirado. Ou seja, enquanto o seguro está em vigência, em vigor, aquele dinheiro está lá no fundo. Então, imagine milhares de seguros sendo feitos diariamente, diariamente se coloca milhares de dinheiro lá naquele fundo. Assim como milhares de carros são batidos diariamente, a partir do momento que ele bate, a companhia vai lá e tchumba, tira esse dinheiro do fundo e deixa numa reserva na hora da indenização. Então, a companhia ela tem reserva, chamada reserva de risco não expirado. Passou um ano, não deu sinistro, naquele valor, ela pega aquele dinheiro e joga como lucro. E a cooperativa o que faz? Ela não tem uma reserva de fundo, ela pega o dinheiro que entra no caixa e tal, está lá no caixa, aplicado e tal. Eu não estou dizendo que a cooperativa não paga, não. Só que uma cooperativa, ela não é legalmente autorizada pelo governo a operar. Porque ela não tem um órgão fiscalizador. Hoje, se uma cooperativa, alguém bate o carro e reclama numa cooperativa, você vai para onde? Recorrer a quem? A polícia, ao Ministério Público. Porque você não tem outra saída, você não tem um órgão como a SUSEP. Tem um problema com o banco, você vai no Banco Central. Tem um problema com o seguro, você vai na SUSEP. E na cooperativa? Então é ruim. Você faz o seguro, como o César falou no começo, você faz o seguro, você não quer se incomodar. Sim, justamente para isso. O seguro bem feito, deu um sinistro, pronto, está aqui a documentação, me dá o número da sua conta, porque a companhia já pede. 2, 3 dias depois que entregou a documentação, tem prazo de até 30 dias, mas 2, 3 dias depois que você entregou toda a documentação, eles mandam um e-mailzinho para nós, corretores, e para o cliente. Sinistro, número tal, 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 será acreditado na sua conta corrente, número tal, tal, dia tal, valor X. Pronto. É simples. Agora, o seguro tem que estar bem feito. Não tem que ter problema. Porque se você quer achar que você engana a companhia tem 200, 300 anos de experiência no Brasil inteiro. Não vai enganar. Não vai enganar. Faz o dia inteiro faz isso, O dia inteiro faz isso. Quantos problemas desses existem? E as pessoas acham que pode enganar. Então, como também o César falou no começo, o que pode negar? Isso pode negar. Cooperativa, eu não sei como é que eles fazem, se tem algo que investiga, se não investiga. Eu digo o seguinte, não é autorizada pelo governo. Então, eu não posso garantir se é bom fazer ou não é bom fazer. Eu não conheço ninguém que olha, eu bati meu carro e não recebi. Eu não conheço ninguém. Sim. Mas eu acho tenebroso você fazer seguro assim, sem ter uma garantia. As cooperativas, o que a gente percebe assim no mercado, né? Primeiro,
que se você tem um perfil normal, o uso normal do carro, o custo da cooperativa e o custo da seguradora, que dá muito mais segurança, é muito parecido. Aí, de novo, nós caímos naquele 5 ou 10%, talvez nem isso. Existe um nicho aí, porque é como o Léo falou, né? É um grupo de pessoas se autoprotegendo, mas tem uma administração terceirizada, quer dizer, é uma empresa. Sim. Muito mais vulnerável do que uma seguradora, é diferente. Então a gente vê esse movimento. Sei que existem alguns mercados, por exemplo, que as seguradoras elas não operam ou operam com um custo muito alto, que é o caso de um Uber, que é o caso... Então, muitas vezes a pessoa se protege através de uma cooperativa. Sim, tem um risco, né? Existe um risco, lógico. Existem cooperativas já que estão no mercado há bastante tempo, mas a segurança maior está onde? Está na seguradora, lógico, porque existe o resseguro, existe, né, se eventualmente, que a gente não conhece, né, não lembro assim, de nenhum caso grave, de alguma seguradora ter problema, ela é assumida, vamos dizer assim, pelo mercado, pelo sistema, né? Então, o sistema do resseguro, uma coisa cobre a outra, não vai deixar... no caso de uma cooperativa é diferente, né? A companhia seguradora, elas têm um limite chamado limite operacional, limite técnico. Então, o César falou agora em fazer co-seguro, né? Então, quando você vai fazer um carro muito grande, de preço, etc., as companhias, dentro do limite dela, ela co-segura isso, ela joga para fazer um co-seguro disso aí, ela joga participação para uma, duas ou três outras seguradoras. Quando se trata de um risco enorme, grande, agora só entrando num gancho aqui, que seria avião, navio, etc., aí eles fazem um co-seguro lá fora. Eles resseguram parte desse avião, sabe? Então... distribui o risco. Distribui o risco. Internamente, dentro do limite operacional, ela absorve. Passou, ela já faz co-seguro. Então, a companhia não quer assumir. Elas trocam informação. Uma dá para lá 10%, a outra dá para cá 10%, e elas trocam figurinhas aí. Então, na hora de um sinistro, a líder, aquela que emitiu a pólice, liquida, depois ela vai se ressarcir internamente. Mas um automóvel... Hoje tem automóvel de 1 milhão, 2 milhões. Né? Então, uma companhia não banca esse risco sozinha, ela joga para co-seguro, 2, 3, 4 companhias seguradoras. E um detalhe interessante, só fechando essa parte das cooperativas, por exemplo, qualquer coisa que esteja errada também na tua pólice da cooperativa, vai impugnar o pagamento do mesmo jeito. Mesma coisa. As cooperativas que procuram trabalhar de uma maneira mais correta, precisa, buscando não quebrar, porque você não se quebra fácil. Você não tem expertise no mercado e ainda você aumenta a tua taxa de risco ou diminui teu custo para ser competitivo, você está aumentando o teu risco. Mas se tiver aquele problema da carteira, que não vencida, mas a carteira lá, como você falou antes, carteira suspensa, se estiver alcoolizado, se estiver correndo, se estiver fora da... Menor dirigindo, entregou o carro para menor dirigindo, quer dizer, tem as mesmas situações, né? Tá correndo, não vai receber, porque senão seria muito fácil, né? Então, e quebra, né? A cooperativa quebra. Sim. Então, as cooperativas, por exemplo, elas vieram de Minas Gerais. Começou lá, em Belo Horizonte, é onde começaram as cooperativas. Eu não sei porquê, há muitos anos atrás. Mas muitas quebraram. Então, realmente, a gente tem que dizer isso ao consumidor. Tem que ter o cuidado, né? E o cuidado, a atenção, olhar o que está fazendo, para não fazer um seguro de faz de conta, ou um seguro cooperado de faz de conta, porque estou numa cooperativa, mas
tá tudo irregular a minha situação, a situação do meu carro, coisa assim. E da mesma maneira, até mesmo um seguro com uma companhia seguradora, se você faz a coisa errada, o perfil errado, enfim, você está fazendo um seguro meio termo. Depois, isso. E pegando esse gancho do César aqui, você observa assim, muitas pessoas perdem garantia porque, eu não conheço, mas a gente escuta no mercado, porque eles conhecem durante muitos anos fazendo seguro com companhia seguradora. Aí ele vai para uma cooperativa e cada cooperativa tem a sua tarifa, tem as suas garantias. Se dá mais franquia lá, mais franquia aqui, etc, etc. E aí, quem pode comercializar seguro para a seguradora tem que ser corretor formado pela Escola Nacional de Seguro. A seguradora não habilita, não autoriza a operar, a trabalhar, se não for um profissional da área, com experiência. E quem opera com cooperativa não precisa ser corretor, não precisa nada. Então, o cliente, ele precisa de informações, porque se ele não tem informações, ele faz o seguro de qualquer maneira. Ele acha que tem uma cobertura e depois não tem. Vai pelo preço e acaba pagando mais caro depois. Vai pelo preço. Não estou querendo entrar e dizer, ele não paga. Não é isso. Sim. É que tem que, para fazer a cobertura, primeiro você precisa conhecer a tarifa deles. Porque se conversa com 3 pessoas de cooperativa, são 3 tarifas diferentes. Uhum. Porque cada uma faz a sua tarifa. Na SUSEP, as companhias seguradoras têm uma tarifa básica. Uhum. Então, a tarifa é aprovada pela SUSEP. Vai para o Conselho Nacional de Seguros Privados e tal. Então, o governo cuida disso, para não deixar dar problema. Então, o problema principal também aí é as pessoas que vendem cooperativa não têm experiência, são vendedores e não profissionais do seguro. Só uma coisa que eu fiquei com dúvida. Então, nós 4 aqui temos que fazer uma cooperativa de seguro. Então, alguém tem um sinistro, não tem que bancar o sinistro dele? Não, sim, se você não tiver caixa... Se não tiver caixa, sim. Aí tem que olhar o que diz a pólice. Porque cada caso é um caso, né? Veja, deu sinistro, é uma cooperativa. Todos têm direito ao lucro, só que na hora que termina a vigência do seguro, eu nunca vi alguém falar que recebeu um lucro de uma cooperativa. Né? Então, na hora que dá um sinistro, e se não tem verba, o que faz? Tem que olhar as condições gerais da pólice dele lá, ou do contrato, não é pólice, é um contrato, né? Tem que olhar as condições gerais do contrato, se aquele segurado vai ter que participar, vai ter que fazer um aporte de dinheiro da cooperativa para pagar o terceiro. Né? E hoje, se você observar, aqui na cidade as batidas são pequenas, mas tem acontecido muito roubo. O sinistro de roubo de carro é muito grande. É muito grande. O sinistro de roubo em estrada é perda total sempre. Cada vez que tem uma batida é perda total. Uhum. Um carro de 2, 3 anos, quando você compra, vai ver esse preço de carro, hoje está muito o preço de seminovo está muito sabe, valorizado. Sim. Mas teve uma época que o carro 3 anos a diferença era muito grande do zero. Né? E daí dá um sinistro, o cara vai colocar uma peça, um para-choque, um paralama de um carro zero. E qualquer paralama, qualquer para-choque dá perda total no carro. Um baixo sinistro já dá perda total. Dá perda total. Mas o importante é que eu acho, sabe, olhar com calma quando vai fazer o seguro. Uhum. Porque o seguro é para trazer segurança. Sim. Né? Então, olhar com calma, fazer a coisa certa, ver qual é a melhor alternativa, mas sempre com o pé no chão, com clareza. Essa questão dos seguros, eu acho que os custos são muito parecidos, né? De um modo geral, assim, entre as seguradoras, entre as cooperativas também não tem tanta diferença. Tem diferença quando você tem uma diferença qualquer. Por exemplo, pessoas que têm o CPF com muito problemas diversos, até problemas de indenizações consecutivas, e aí as seguradoras elas
não querem fazer. Pô, esse cara bate o carro todo ano. Ele tem estatística lá, tá certo? Sim. Aí, pô, o cara aqui vive batendo o carro, rouba o carro dele porque ele larga na rua, sabe? Sei lá. Outros são quadrilheiros. Então tem de tudo um pouco. Mas veja, de um modo geral, fazer com calma, fazer com atenção é uma coisa importante. Você, normalmente, num seguro, você está fazendo uma pólice contra terceiros, de proteção contra danos contra terceiros. Então, muitas vezes não é só o seu carro, você está... se bater em alguém, né, você tem essa responsabilidade. Até danos morais hoje. Danos morais. Está mudando um pouco, né, ao longo do tempo, vai mudando a responsabilidade. A gente ainda é muito irresponsável no andar no carro. A verdade é essa. De um modo geral, nós somos irresponsáveis, né? Não cuidamos tanto como deveríamos cuidar. Desde documentação, o carro em si, tal, um pouco que a nossa frota já é uma frota mais velha, um pouco. Então, eu não sei hoje, Léo, me fala um pouquinho isso aí, porque já existia uma certa dificuldade há algum tempo atrás e eu nunca mais fiz. Só o seguro contra terceiro, tem seguradoras fazendo? Sim, como é que está? Sim. Tem seguradoras. Eu diria que eu não tenho dificuldade, eu faço. Todas as companhias que eu opero fazem o seguro só contra terceiro. Danos materiais, danos pessoais, corporais. Independente do ano do carro da pessoa? Pois é. Algumas companhias não querem fazer carro com 20 anos, etc. Mas a maioria dos corretores fazem isso, sabe? Não indo nos extremos, não tem problema. Não tem problema. A gente está falando aqui muito, né, qual é a dificuldade para indenizar, mas o seguro não tem dificuldade para indenizar. O seguro é muito fácil, mas você precisa contratar, se você me permite, os corretores hoje são todos preparados. O corretor de seguros, ele não pode operar se ele não tiver experiência. São pessoas preparadas. Tem no mercado, eu diria que mais de 90% desses corretores tem um programa, um sistema que você entra, quando você vai fazer um cálculo de automóvel, você entra em 8, 10 companhias seguradoras ao mesmo tempo e ele te cota 10 companhias. Então, quando você apresenta uma proposta para o teu segurado, você apresenta as 3 mais baratas. Você cotou 10. Então, dentro do perfil, dentro do modelo do carro. Então, o seguro é fantástico. O seguro veio para te ajudar mesmo. A finalidade do seguro é te ajudar. Apesar de que você compra algo que você não vê e que você não quer usar, mas o seguro é fantástico. Porque, imagina, você compra o carro aí, como vocês falaram no começo aí, o carro está financiado, você está trabalhando para pagar o carro e tal, e te rouba o teu carro. Carro de 100 mil, pagou 20 de entrada, tem 80 para... O que acontece? Esse carro está financiado, né? Então a companhia, quando acontece o sinistro, ela imediatamente vê qual é o valor da dívida e daí quanto que custa, qual é o valor que a financeira cobra para quitar, e ela paga a financeira e a diferença ela paga para o segurado, e o segurado já tem esse dinheiro para dar entrada e tal. Ela paga a financeira direto. Ela paga a financeira. E veja, Edgar, tem uma coisa interessante, porque mesmo que o segurado saia sem dinheiro, vamos dizer que o teu saldo com o banco é 80 mil, aquele carro você pagou 100, já usou um ano, ele vale 80. Um exemplo que eu estou te dando. Mesmo assim, é muito interessante porque você não desequilibra, não desestrutura a tua vida financeira. Porque isso é uma coisa que tem um custo muito alto. A gente não pensa muito nisso, né? Fala assim, eu estou trabalhando, eu fiz um financiamento de 2 mil por mês, mas eu posso pagar, mas não sei o que e tal. Daqui um pouco você fica só com a dívida. Daí você fala, mas agora eu estou devendo para o banco e eu perdi meu carro, eu não vou pagar o banco. Não é assim, você vai ficar inadimplente. Sim. O teu nome, você vai ter uma série de consequências em cima disso. Não vai comprar outro carro, né? Então, bem aí que cai a questão do que nós estávamos falando do seguro. Você veja, às vezes por muito pouco. Se você não pode comprar um carro de 100 por causa do seguro, que custa 10, ou 8, ou 7, ou 5, compre um carro de 95, mas faça o seguro, né? Hoje algumas financeiras, por exemplo, elas estão trabalhando, incentivando a pessoa que está fazendo o financiamento a já colocar um seguro junto, um seguro do carro.
Pulveriza em 36 vezes. Pulveriza. São mecanismos bacanas. Por quê? Porque protege, sem você saber, vamos dizer assim, você fala, poxa, mas essa prestação agora foi para 1.700. De novo, compra um carro um pouquinho mais barato, eu só posso pagar 1.500, mas compre com seguro. Porque você, né? Esse que eu falei para o Léo, por exemplo, do seguro contra terceiro, também é uma coisa bacana. Você fica tranquilo e não é tão caro o seguro contra terceiro. Imagine você estar no teu carro, não estou falando em indenização de carros muito caros, porque o seguro contra terceiro vai ter uma dificuldade, estou falando assim, que o Léo falou, carro de 500 mil, 1 milhão, não é essa. Mas no dia a dia, você dá uma batida lá, machuca uma pessoa, um dano material de 20, 30 mil reais, que não é difícil de acontecer. Não tem franquia. Não tem franquia contra terceiro. Então, quer dizer, de novo, nós estamos falando do equilíbrio financeiro da família, do trabalhador, quer dizer, a pessoa ela fica tranquila, porque você fala, pô, eu não estou levando risco para ninguém e não está levando risco para si mesmo, porque se desequilibrar a tua parte financeira, você vai se incomodar, não tem como, né? Está me dizendo o seguinte, que então o papel do corretor é fazer uma consultoria para o cliente, né? Não é simplesmente você assinar a pólice. A função do corretor, na realidade, é ser um grande assessor do segurado. Do segurado. Do segurado. O meu cliente é o meu segurado. Sim. Então, eu tenho que informar o meu segurado, ele vai me informar que carro que tem, para que usa, etc, etc. Eu vou sugerir a esse segurado qual é a melhor garantia para ele. Uhum. Se é um cara que anda só na cidade, e etc., anda devagarzinho, talvez não precise um RCF de 1 milhão, danos pessoais, danos materiais. Porque se der uma batidinha, encosta, derruba uma bicicleta, sei lá, alguma coisa assim. Então, e você tem que cortar. O segurado não entende de seguro. Uhum. O cliente não entende. Você tem que mostrar para ele, mas eu fiz um cálculo lá com o Joãozinho e deu 2.000, o teu está dando 2.500. Pois é, mas será que esse Joãozinho, não sei quem é o Joãozinho, será que ele não está deixando de dar informações para a planilha para baratear o custo? Uhum. O corretor tem que trabalhar corretamente. A SUSEP exige que esse corretor faça o cálculo e dê as instruções corretamente para o cliente. Porque na hora que dá um sinistro, se ele está bem segurado, zerou o problema. Se ele não está bem segurado, ele arrumou um problema pro resto da vida. A companhia não paga, ele vai receber um processo em cima, e etc. Não podemos só falar de coisa ruim, porque 99% usa o seguro e não dá problema. São milhares e milhares de seguros que são feitos diariamente no Brasil. Então, você encontra um ou outro marmanjo ali que quer lograr a companhia, quer lograr o corretor, mente para o corretor. Então, nós hoje... Assume o risco, né? Assume o risco. Hoje, nós corretores, até em função da SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados, etc., todos nós corretores temos que ter um cuidado danado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Sabe? Então, quando você passa teus dados pessoais, você me autoriza a fazer uma cotação com teus dados pessoais. Depois que eu fecho o teu seguro, você me autoriza de novo a fechar, mandar para a companhia seguradora. Esses dados são sigilosos. Eu tenho quantos filhos você tem, aonde estuda, a mulher trabalha, não trabalha, profissão do cara, o endereço dele. Ele me passa número de conta corrente, ele me passa número de cartão. Uhum. Então, o corretor é autorizado pelo governo federal a trabalhar. E, voltando a esse ganchinho de cooperativa, quem é que controla a cooperativa? E essas informações, eu não sei se vazou ou não vazou de alguém, ou não vazou, mas está vulnerável. Sim. Está vulnerável, porque qualquer pessoa, você não tem uma lei que te fiscalize. Claro que a Lei Geral de Proteção de Dados vale para todos. Sim. Mas as companhias seguradoras, elas não autorizam você a fazer cálculo se você não tem uma autorização do cliente.
Ela não te autoriza a fazer cálculo. César, eu tenho, o cliente liga, eu trabalho muito via internet, que eles ligam lá e tal, ele me liga, eu imediatamente, ele me autoriza a usar esses dados que ele me passa, que eu preencho a planilha, ele me autoriza para me mandar para a companhia. A companhia, ela não fica olhando caso a caso, porque eu tenho um monte de seguros diários, mas eles me pegam lá um caso, quero ver esse caso aí. Tem que estar, senão eles podem me descredenciar. Autoriza online mesmo? Autorizam, sim, eu tenho uma autorização online, ele me autoriza... pelo WhatsApp também? Ele me autoriza, me dá uma procuração, na hora que dá um sinistro, eu vou cuidar dos interesses dele junto à seguradora, se tem peça, se não tem peça, se o carro entrou na piscina, quando que sai, quando não sai, enfim. Eu tenho uma área de sinistro que cuida disso. A maioria dos corretores tem isso. Uma área de sinistro que dá esse atendimento VIP para o cliente, que ele merece isso. Então, é muito importante que, quando você faz o seguro, que esse corretor seja uma pessoa que tem interesse, tenha você como cliente dele, e não apenas como um segurado qualquer. Você deve carinho, atenção para esse teu cliente. Esse é o teu patrimônio, é o teu cliente. Então, os nossos clientes, nós falamos diariamente não, mas semanalmente a gente fala com esses clientes, a gente manda mensagem de feliz aniversário, a gente fala para ele que está vencendo o IPVA, a gente fala que cuidado com vários bairros que está acontecendo muito assalto, sabe? A gente dá muita informação para o nosso cliente. Nós não fechamos o seguro hoje, vamos falar com ele no ano que vem quando vai renovar. A gente fala muito com ele no decorrer do ano, sabe? Está sempre atento. O atendimento é importante. Né? Nós falamos no começo, só pegando um ganchinho aqui, a César falou com relação a seguro. O seguro hoje está muito difícil fazer, porque a grande maioria já tem seguro. Eu me lembro, eu sempre trabalhei dentro de revenda, o cara compra o carro, eu pago o aluguel de espaço físico lá, né, e o cara compra o carro, eu ofereço o seguro, eu faço seguro, etc. Quando eu comecei, há 32 anos atrás, eu entrei dentro de uma revenda e comecei a trabalhar, o nosso share era de mais ou menos 80%. Para cada 100 carros que vendiam na loja, fazia 80 seguros. Novos, né? Novos, do carro novo. Aí depois foi passando o tempo, baixou para 60. Aí foi passando o tempo, baixou para 30. Sabe? Nesse mês passado, se me permite, numa revenda enorme que eu atendo, nós vendemos 2 seguros novos. Quantos carros? Em torno de uns 200, mais ou menos. 1%. Por quê? Mudou porque é aquilo que o César falou. O cara, para comprar um carro novo hoje para dar para o filho, ele não quer comprar o carro novo. Eu tenho um exemplo disso, o meu contador. Eu fui almoçar com o meu contador, ele falou, puxa, eu tenho que comprar um carro para minha filha. Eu falei, pô, você vai pegar, que carro você vai pegar para tua filha? Vai pegar um zerinho? Não, vou pegar um seminovo. Ninguém está comprando mais carro zero, assim, para dar o primeiro carro para o filho, porque o primeiro carro o filho não sabe dirigir direito, sujeito a bater e tal. Eles compram um seminovo bom, a maioria das lojas tem seminovos bons e mais barato. Então, comprando seminovo para dar para os filhos. Então, lá o novo não está saindo, que é o primeiro carro, que é o primeiro seguro que se faz. Hoje, o cara vai na loja comprar o carro, mais de 90% é endosso de substituição. Já tem um seguro, passa o seguro de um carro para o outro. Já passa. Você paga proporcional. Se o teu carro novo tiver um preço maior do que o teu velho, você cobra a diferença proporcional à prorata. E se o carro novo for inferior àquele velho que você tinha, a companhia te devolve a diferença de seguro. Sim. E no final da renovação tem bônus também, né? Se não usar... O bônus não altera nada com relação à troca de carro, etc. Mas o primeiro ano é 10%, 15%, 20%, vai até 30%, outras 35%. E pelo que você falou hoje, o que acontece? O atendimento bom, ele gera indicação, né? Acho que a maior forma de ganhar cliente é a indicação. Né? Isso, Hoje, todos esses anos que eu trabalho, eu tenho uma agência de publicidade que trabalha para mim, a gente fala muito com nossos clientes por essas agências e tal, mas veja, hoje
bônus de automóvel, você falar com o segurado, enfim, eu até me fugi um pouco, você me perguntou, o que você me perguntou, né? Se gera muita indicação. Indicação, pois é. A indicação, como eu estava falando, eu tenho agência e tal que trabalha comigo, mas a minha grande proporção de carros novos é através de indicação. Eu tenho minhas meninas do sinistro, meninas comerciais, eu tenho várias funcionárias. Outro dia, uma menina estava lá, chegou uma segurada lá com um presente para ela. Mas o que é isso? Não, essa menina me tratou muito bem, meu sinistro foi pago rapidamente. A gente fica orgulhoso com isso. É muito, né? Bom, isso é resultado então, tem algumas coisas, pouquinha, que não pagam, etc, mas o grande volume é indenização sem problema nenhum. Principalmente se você tem um corretor de seguro habilitado, formado pela que é pela Escola Nacional de Seguro e é fiscalizado pela SUSEP. As companhias seguradoras são as que mais fiscalizam, sabe, César? Porque elas podem ser chamadas também na justiça. Sim. Se você faz um seguro mal feito, a companhia, a primeira coisa que faz, vai em cima do corretor que orientou ele mal, etc., mas chama a companhia seguradora junto. O processo tem que fluir bem, né? Dos dois lados, exatamente. Fluir bem. O objetivo é que dê tudo certo e que o seguro traga segurança realmente, não risco, preocupação. Aí você não está fazendo um seguro, né? Está fazendo um inseguro. Né? Inseguro. Então, é montar o perfil correto. Perfil correto. As companhias hoje estão facilitando bastante. Para pagar no cartão em 12 vezes? Paga no cartão. Tem algumas companhias que têm cartão próprio e daí eles não te cobram anuidade. Daí quando você passa os dados para a companhia seguradora, com o teu CPF e tal, aquilo é de uma rapidez fantástica. Ela já aparece um ícone dizendo assim, esse cliente está habilitado para um cartão dessa seguradora. Se você pega o cartão da seguradora para fazer o débito naquele cartão dela, você já tem 8, 10, 15% de desconto, a companhia. Sabe? Então, as companhias estão... Tem cashback para tudo quanto é lado. Não é bem um cashback, mas dá o desconto inicial, né? Inicial, isso é bom. É bom que alavanca. As pessoas fazem seguro, como eu te disse, elas não veem o que estão comprando, não querem usar, mas fazem com prazer, elas tiram o dinheiro. Eu não posso pagar em 4, eu vou pagar em 6, não posso pagar em 6, eu vou pagar em 10, eu vou pagar em 12 no cartão, mas não deixam de fazer. Porque é um patrimônio, hoje qualquer carro é 80, 100 mil. Sim, qualquer carro. É caríssimo. E é um patrimônio, o cara cuida mais do carro. Mas tem que ter. Hoje eu vendi um carro na loja, por exemplo, lá o cliente só quis sair da loja depois que passasse o seguro de um carro para o outro. Mas E daí, como ele já estava com essa dúvida, nós ainda insistimos, não, deixa o carro aí, amanhã você pega. Pronto. Por quê? Porque é aquilo, já tem o seguro, imagina, a pessoa já tem seguro há muitos anos, provavelmente. Aí trocou de carro, fez lá a substituição, estava aguardando a liberação, né? Enfim, é o correto. Para que correr risco tendo seguro, né? O cara saiu um dia que saiu, deu e é importante falar isso que o César falou agora, está pegando um gancho aqui. As companhias, nos contratos, quando você vai fazer o seguro, diz que o seguro começa a vigorar a partir de 0 hora daquele dia que você contratou. Então, às vezes o cara está lá comprando o carro e daí ele já faz a vistoria, ele já pode sair. Não, você fez bem, sai amanhã cedo. Melhor, né? Melhor, ele sai às 6 horas da tarde, 6h30 ele bate o carro. Só tá valendo... só da meia-noite. A partir da meia-noite, então não sabia disso. Existe alguma, assim... A vigência, né? O encerramento também é a mesma coisa. Sim. Encerra meia-noite. É que você tem o seguro de um carro, ele deixa de estar segurado à meia-noite daquele dia que você pediu para transferir para o outro. Uhum. Então é uma coisa complicada isso aí, porque as pessoas não têm bem essa visão aí. Até na verdade, né, esse é um detalhe interessante que poderia haver uma mudança, entendeu? Não sei qual é a tua informação precisa disso aí, porque é muito comum realmente a pessoa chega pela manhã, troca um carro logo depois do almoço, passa o seguro, faz a vistoria e vai embora. Como é que você vê isso? Realmente é a partir da meia-noite? Sim, o seminovo sim, César. O zero, você zero sim, é o zero com a nota fiscal. Quando nós corretores montamos a proposta e transmitimos, está valendo.
Mas quando não é substituição de garantia? Não, quando é substituição, ela começa a vigorar a partir de meia-noite. Algumas companhias dizem assim, não, nós consideramos a hora que você transmitiu. Okay. O contrato, porque na realidade o que vale é o contrato. O contrato diz, o seguro começa a ter vigência a partir de 0 hora do dia que você contratou. Do dia seguinte. Do dia seguinte. Uhum. Então, hoje ele comprou o carro, é 0, ok, eu transmiti e já está valendo. Está valendo, fiz a transmissão. É substituição? É um seminovo? Não. Ele passa a valer a partir de 0 hora. Isso aí, acho que ninguém sabe disso, né? Eu não sabia disso. Algumas companhias, elas são maleáveis nisso aí, sabe? O corretor tem um grande volume, liga, veja só, não houve má fé, Sim. Saiu. Mas você vai ter que explicar. Tem que explicar. Sim, explicar. Mas contrato é contrato. Que vale que está escrito. Tem que tomar um certo cuidado com isso aí. Ninguém lê o contrato. Mas é por isso que o corretor tem que orientar. Sim, é consultoria. Né? É consultoria. E nós estamos falando de seguro de automóvel, mas aí o corretor, nós corretores, trabalhamos com todos os ramos, ou ramos elementares, nós trabalhamos com tudo. Seguro de incêndio, carro, avião, lancha, trabalhamos com tudo. Então, nós, corretores, temos que saber todas as garantias, quais são os principais problemas, para que o cliente, na hora que fechar o seguro, depois não tenha problema acontece, orientar bem, né? Acontece muito em poucos ramos assim que alguns segurados têm e que poucos corretores trabalham, como por exemplo em barcos, sabe? Você perguntou assim, tem seguro de iate? Tem. Ricardo, quer segurar o iate, já tem aqui onde fazer. E o que acabou, por enquanto não tem, mas é os seguros obrigatórios, né? Ou seja, o seguro obrigatório, por enquanto, o DPVAT não está, estava lá, que a gente cobrava aquele montão e tal. Mas não tem que pagar mais? Não, eles estão, a SUSEP está suspenso. Está suspenso, está suspenso? Estavam cobrando um valor simbólico lá de 5, 10 reais, mas era só para manter a pólice em vida. Tem outros seguros no Brasil, que é o seguro de transporte, né? Que é o RCTRC, para cargas, que a transportadora tem que fazer. Tem outro, a empresa ferroviária, navio. Seguro de imóvel também? Imóvel. E eu, por exemplo, tive um caso agora, eu tenho um apartamento na praia e, de repente, no final de semana, eu olhei num WhatsApp de alguém lá que me mandou, Balneário Camboriú, loja pega fogo e tal. Não sei se vocês viram isso aí outro dia, agora faz questão de 30 dias. Uma loja pegou fogo, putz, mas que incêndio, né? Eu olhei, nem liguei e tal. No dia seguinte, a síndica me liga. Seu Léo, pegou fogo na loja de bicicleta aqui embaixo. Veja, uma loja que locava bicicleta. Quando você pode imaginar que num prédio só cimento, uma loja que faz locação de bicicleta, pegou fogo, destruiu tudo. A loja. Você vê que você pensa que não dá sinistro, mas dá. Dá também. Então, aí o que acontece? Menos de 30 dias. Hoje a síndica mandou toda a documentação. Amanhã nós já vamos mandar a documentação para a companhia, o perito já está acompanhando, já foi lá e tal. 2, 3 dias depois, o perito já vai dizer, porque o seguro de incêndio é um pouquinho diferente, você apresenta orçamentos e etc. E daí o perito diz, dos orçamentos que você mandou, o orçamento número 2 está autorizado, me dá o número da conta corrente que ele já pede, né? Estamos creditando esse valor na conta do condomínio. O condomínio recebe lá 500 mil, que foi o valor do prejuízo, ela já contrata a empresa, já manda fazer e simples e rápido. O seguro é importante por causa disso mesmo. Rapidez e eficiência. Muito bem. Tá ótimo. É isso aí, César? Tranquilo? É isso aí. Acho que algum recado da Sovepar hoje? Não, aquilo que a gente sempre fala, né? Está procurando um carro, sovepar.com.br, já vamos dizer assim, já é bem mais seguro, né? Porque está ali comprando de revendas mais tradicionais, veículos periciados. A gente sempre orienta o cliente, sim, que faça seguro do seu carro. E como a gente falou no começo, a grande maioria
dos clientes que trabalham, que têm seminovos, eles carregam o seguro junto. Mas é interessante esse bate-papo também, um alerta aí para o pessoal que tem carro um pouco mais antigo, carro com 10 anos de uso, 12, que já não costumam mais fazer seguro, que procurem um corretor, que faça um seguro contra terceiro, pelo menos, porque muitas vezes eu falo assim, pô, meu carro vale 40 mil, se eu for fazer um seguro, custa 10% do valor do carro, um exemplo, né? Mas faz um seguro contra terceiro, pode ter um acidente, às vezes com uma motocicleta, né? Daí tem a questão da indenização, às vezes um dano físico, né? Porque está lá, ou até de um sinistro mesmo, uma batida pequena dentro da cidade. Então, eu acho bastante interessante esse assunto do seguro, buscar informação com o corretor. Muitas vezes é muito mais barato do que a pessoa imagina. E fica a dica aí, né? Vamos proteger o patrimônio, porque a gente se preocupa muito. Existe uma movimentação das financeiras nesse sentido, de que quando a pessoa vai financiar um carro, faz um seguro. Quer dizer, isso já vem de estudo lá das financeiras. Por quê? Porque gera sim um percentual de problema para quem não pode pagar depois o financiamento, né? Tá bom? E fica, só para pegar esse ganchinho, se você faz um financiamento de 5 anos e você faz um seguro junto com o financiamento por 5 anos, sai bem mais barato. Porque a companhia dá um grande desconto nesse seguro, porque você está fazendo por 5 anos, está antecipando esse pagamento, está jogando junto, não cancela, não tem inadimplência, nada. E então você paga, tem um desconto eu não tenho assim de cabeça, mas qualquer coisa em torno de 20%, 25%. Porque todo ano você vai renovar, a companhia verifica preço de mercado do carro e ela não tem assim, um valor de inflação ou coisa parecida que ela pode corrigir. A companhia corrige o seguro, a tabela, baseada na sinistralidade. Quanto mais aumenta o sinistro, mais ela vai aumentando o preço do seguro. Então, o que acontece? Se você fez um seguro agora, como o César falou, faz o seguro, financiou 3 anos, faz o seguro por 3 anos, financiou por 5 anos, faz o seguro por 5 anos, a companhia vai te cobrar como se fosse 4 anos, você ganha 1 ano aí. Então, é importantíssimo quando você for comprar um carro nas lojas, vai na Sovepar, já pede para o menino que está fazendo o cálculo do financiamento, colocar o seguro junto no financiamento por 3 anos. Com certeza ele vai ter um desconto muito grande depois lá na frente. Legal. Obrigado pela presença, Léo. Rogani. Disponha sempre. Qual é o nome da empresa? Rogani Corretora de Seguros. Quer deixar um contato? Olha, nosso telefone é 3322-6735. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Se precisar, operamos com todos os seguros, todos. Vida, saúde, previdência, barco, bicicleta, enfim. E foi um prazer muito grande. Muito obrigado, Sérgio. O prazer foi nosso. Obrigado a você, Léo. Fiquei muito feliz. Trazer conhecimento para todos nós. É isso aí. Posso acabar nessa câmera aqui? Vou dar o recado final. A Sovepar.com.br, mais de 5 mil veículos periciados com garantia seminovos de qualidade. Semana que vem a gente está aí. Obrigado.